Bom, hoje a gente vai começar a nossa apostila 4. A nossa apostila 4 ela vai trazer como assunto reflexão, que é a nossa aula de hoje. Quando a gente fala de reflexão, a gente acaba fazendo uma revisãozinha de ótica, né? A gente acaba voltando um pouco nos conceitos de ótica. Depois a gente vai ver refração, e aí tem que tomar bastante cuidado para não confundir esses termos, reflexão e refração. Depois a gente vai passar para a hidrostática e, por último, magnetismo, tá? São os conteúdos da nossa apostila 4. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre reflexão. Reflexão não é uma coisa estritamente da luz. Não é só a luz que faz reflexão. Toda onda faz reflexão. Só que aqui a gente vai dar uma atenção maior para o estudo da luz, tá? Mas toda onda faz reflexão. O que que é reflexão? Qual que é a definição de reflexão? Reflexão é quando a luz não muda de meio. É quando a onda não muda de meio. A gente fala que uma onda refletiu quando ela bate num anteparo, num obstáculo, e ela volta. Então, isso é reflexão. Ela bate e ela volta, tá? A luz também faz isso. Ela bate em objetos. Débora, Ou, no caso, seria tipo um laser que bate e volta. sim, ele bate e volta num espelho, numa parede. Isso é reflexão. Eu estou fazendo reflexão. Por que que você está me vendo? Por causa da luz. Exatamente. Então, eu estou refletindo a luz. Então, normalmente, a gente fala que objetos opacos fazem reflexão da luz. Por que que a gente consegue ver minha garrafinha? Porque a luz está batendo nele e refletindo para os olhos de vocês. Parede, mesa, em geral, objetos que são opacos, que a luz não atravessa, são objetos que fazem reflexão. Objetos que a luz atravessa são refração, fazem refração. Meu óculos faz refração. A luz atravessa o meu óculos, senão eu não ia conseguir ver vocês, ver a tela do computador. Então, isso é refração, tá? Então, reflexão é quando a luz não muda de meio. Ela bate e ela volta, ela não atravessa. Na reflexão, a velocidade da nossa luz continua sendo a mesma. Ela não muda. Está no mesmo meio, não tem por que mudar. E aí a gente tem as leis da reflexão, que, gente, isso nunca caiu no Enem. Eu vou passar por essas leis por puro desencargo de consciência, tá? Duas leis da reflexão. A primeira me diz que θi igual a θr. É isso aqui, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. O ângulo que a luz entra é exatamente igual ao ângulo que a luz sai. Sempre. Independente da superfície, isso não vale só para espelho. Para mim, para você, para uma parede, isso também é válido. O ângulo que a luz entra é igual ao ângulo que a luz sai. E a segunda lei me diz que a reta normal, RI, raio incidente, RR, raio refletido, são coplanares. Estão todos no mesmo plano. Tá, o que que isso serve para mim? Pode ser que a gente precise mexer com esses ângulos. E aí, sabendo que as coisas são coplanares, a gente pode aplicar noções básicas de trigonometria. Seno, cosseno, ângulo complementar, ângulo suplementar. Então, só para isso, tá? Mas o que é importante mesmo vocês saberem é: o raio de luz vem, bate na superfície e reflete. E ele reflete na mesma inclinação. Então, o ângulo que entra é exatamente igual ao ângulo que sai. Ei, Débora, eu posso dizer que ali é uma bissetriz, né? A normal pode? Ela divide esses caras exatamente ao meio. Aham, pode sim. Ok? E aí, o que que faz reflexão? Todos os objetos opacos.
Ok, beleza. Meu caderno, minha caneta, minha parede, minha mesa. Só que a gente vai estudar em específico os espelhos. E a gente vai começar por esse carinha aqui, que é o espelho plano. O espelho plano é o que a gente tem normalmente em casa, no banheiro, no quarto, às vezes no guarda-roupa, não sei. O espelho plano é aquele que a gente se olha todo dia, né? Quais são as principais características do espelho plano? Ó, primeira coisa, aqui vai ser o objeto, aqui vai ser a nossa imagem. Então, aqui é a parte da frente do espelho, tá vendo? A parte espelhada do nosso espelho. E o outro lado vai ser a parte de trás do espelho. Mas, gente, o que que tem atrás do espelho? Nada. Parede, né? E aí a gente fica pensando, como que tem uma imagem minha dentro desse negócio, se esse negócio é fininho, não tem nada atrás do espelho? Jogada do nosso cérebro. Presta atenção. Para eu ver meu pé, o meu pé precisa refletir a luz, uma vez que ele é uma fonte secundária. Então, ele vai refletir a luz no espelho. Débora, Oi, só para eu revisar aqui, fonte secundária é aquilo que absorve a luz, né? é aquilo que Reflete a reflete a luz. luz. Isso aí, A primária é a que emite luz. perfeito. O meu pé é uma fonte secundária, ele não tem luz própria. É isso aí. Então, o meu pé reflete luz para o espelho, aí usando aquela regra, o ângulo que entra é igual ao ângulo que sai. E aí o espelho reflete essa luz nos meus olhos. Básico, gente, a luz bateu no espelho, refletiu. Só que para o nosso cérebro, olha como é que o nosso cérebro é. Se o raio de luz está vindo nessa direção, o objeto precisa estar nessa direção. Então, o nosso cérebro meio que fala, se a luz está vindo nessa direção, é porque o objeto tem que estar nessa direção. Então, aquilo que a gente vê dentro do espelho é o nosso cérebro compensando esse raio de luz, esse sentido, tá? Isso aí, Dani. Aham, isso mesmo. Então, isso é o que acontece lá no espelho plano. Então, no espelho plano, a altura do objeto é igual à altura da imagem. Eu não posso chegar na frente de um espelho plano e me sentir mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra. Não posso. O espelho plano tem como principal característica conservar os tamanhos. Então, ele não pode me deixar mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa. Alguns Ô, espelhos Dé, ô, fazem isso, mas não pode ser o plano. Oi, Dani. e Débora, então o ângulo vai ser igual, não é isso? Sim, esse aqui, ó, é o mesmo ângulo. Eles têm o Sim, mesmo né? valor. Aham. Be- Então, espelho plano conserva tamanho de tudo. Espelho plano também conserva distância. Não sei se vocês já repararam, mas se você estiver assim, ó, pertinho do espelho, a sua imagem fica aqui pertinho também. Mas se você anda para trás, parece que a sua imagem lá dentro do espelho também anda para trás. Então, o espelho plano, ele também conserva distância. Qual a única coisa que ele não conserva? Vocês sabem? O que ele troca? O que ele muda? Ele muda o lado. Ele Tipo, muda que direita e a esquerda esquerda? vira a direita. Exatamente. A gente chama isso de inversão de polaridade. Ele troca direita com esquerda. Então, eu chego na frente do espelho, levanto o braço direito,
a minha imagem vai lá e levanta o esquerdo. Vocês já tentaram abotoar um cordão olhando para o espelho? É desesperador. Você vai tentar achar o ganchinho, você não sabe se você anda para frente, se você anda para trás, aonde que tem que colocar, porque essa inversão de direita e esquerda dá uma bugada no nosso cérebro. E a gente acaba perdendo, às vezes, um pouquinho a noção de dimensão. Você vai pregar um negócio no cabelo, com uma piranha no cabelo, você passa direto, né? Então, isso acontece por causa da inversão de polaridade. Então, recapitulando. O espelho plano não pode me deixar nem mais alta, nem mais magra, nem mais gorda, nem mais baixa. Ele também mantém as distâncias. Ele só não mantém o lado. Ele inverte direita e esquerda. Sobre essa inversão de direita e esquerda, a gente usa uma regrinha assim, ó, que é pegar, por exemplo, uma letra F. Como ficaria a letra F espelhada? A gente pega pontos na letra F para poder descobrir como que está a imagem lá do outro lado. Então, por exemplo, a distância do ponto P até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem do ponto P. A distância do ponto A até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem do ponto A. E aí a gente meio que vai sabendo aonde que está aquela letra. Sei lá, pensar num outro exemplo aqui. Ah, vocês estão vendo esses cabelinhos? E eu também desenhei aqui embaixo. Isso representa a parte de trás do espelho. Então, a outra que é a parte refletora. Sei lá, 4. Número 4. Como fica a imagem do número 4? Aí você vai colocar um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Sei lá. E aí a gente vai fazer a distância desse pontinho até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem desse pontinho. Agora o de baixo. A distância desse pontinho é igual à distância do espelho até a imagem. Agora o lá atrás. A distância desse pontinho é igual à distância do espelho até a imagem. Ó, já deu para ter uma noção. O nosso 4 vai estar assim. Um pouco mais para baixo aqui, né? Então, para a gente fazer essa questão da inversão de polaridade, é só a gente fazer esse desenho, tá? E ir seguindo as distâncias bonitinho. O que que eu acho importante também vocês saberem que o Enem pode cobrar e eu já vi ele cobrar. Deixa eu só duplicar esse desenho aqui, para a gente pegar um slide vazio. Qual é o tamanho mínimo de um espelho para eu me ver de corpo inteiro? Metade do seu tamanho? Metade do meu tamanho. Então, o tamanho mínimo que um espelho precisa ter é a minha altura sobre 2, metade do meu tamanho. Ah, Débora, é máximo. Gente, máximo não interessa. Eu estou calculando o mínimo tamanho do espelho para que eu me veja de corpo inteiro. De onde que isso vem? Triângulos. Quase tudo em espelho se resolve com triângulos. Pensa comigo o seguinte: para eu me ver de corpo inteiro, eu tenho que ver da ponta do meu pé à ponta da minha cabeça. Então, esse cara aqui, ó, é o mínimo de tamanho que esse espelho precisa ter para os raios de luz conseguirem passar naquela direção. Então, eu tenho 2 triângulos ali. Tá todo mundo vendo 2 triângulos no desenho? Para quem não tá vendo, eu vou mostrar. Ó, um grandão e um pititinho aqui. A gente vai fazer uma semelhança. Eu vou dizer que Hzão, que é a altura grande, está para o Hzinho, que é a altura do espelho,
Assim como a distância grande, que é 2D, está para a pequenininha, que é D. Vai ficar assim, ó. Hzão está para Hzinho, assim como a distância grandona, que é D mais D, 2D, está para a do pequenininho. Corta, corta, é H sobre 2. Ô, Débora, esse, Ou esse triângulo tem. tem o quê? Eu esqueci. Tem um nome, não tem? Ou não? Não tem negócio de. Porque tem o isósceles. Ih, não sei se eu tô Esse falando aqui é um triângulo retângulo. retângulo, isso. Mas tem um que Retângulo. é. O isósceles é quando é tamanhos diferentes, né? Dos lados, não é isso? Ó, o retângulo é porque ele tem um ângulo reto. Uhum. O isósceles é porque ele tem dois lados iguais. Ah, tá. O Esse que você está desenhando. Ah, equilátero tem três lados iguais. tá. Esse que você Esse está que eu estou desenhando é desenhando retângulo. é retângulo. Por quê? Porque a altura não necessariamente é igual à base, Uhum. mas eu tenho certeza que eles têm ângulos retos em comum, por isso, inclusive, que eles são semelhantes. Repara, Nossa, os isso aí. dois têm ângulo reto, e se você pegar Uhum. aqui, ó, os dois também têm esse ângulo da pontinha. Por isso que eles são semelhantes, apesar de estarem em lugares diferentes e terem tamanhos diferentes, Uhum. Eu não sou tá? nada boa para ver essas questões de ângulos. Nossa. Mas espelho, muita coisa a gente resolve com triângulo. Mas assim, igual isso aqui que eu estou mostrando agora, você ignora o triângulo e infelizmente decora a fórmula, Mas isso tá? cai muito no Enem, não cai, ou não? Médio, muito não, médio, Então tá tá? bom. Então, essa aqui é a altura mínima que o espelho precisa ter para eu me ver de corpo inteiro. Gente, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,55. Vou arredondar para um número par, só para a gente fazer conta. Vou arredondar para cima, lógico, eu não sou besta. Eu tenho 1,56. Isso significa que para eu me ver de corpo inteiro, eu preciso de um espelho de, no mínimo, 0,78 metros, 78 centímetros. Maior que 78, eu me vejo com certeza. Menor que 78, eu não vou me ver de corpo inteiro. Às vezes eu vou ver só a cabeça, só um pedaço do tronco, mas para eu me ver de corpo inteiro, eu preciso ter, no mínimo, um espelho de metade da minha altura. Tudo bem? Bom, outra coisa também que eu acho legal a gente lembrar é sobre associação de espelhos planos. Que é isso, Débora? É quando eu tenho mais de um espelho. Eu não sei se vocês se lembram, mas se a gente pegar um guarda-roupa que a porta não é de correr, se a gente pegar um guarda-roupa que a porta literalmente abre e ele por algum motivo for espelhado, a gente vai fazer uma associação de espelhos. Eu não sei se vocês lembram, antigamente era muito comum usar aqueles armários de banheiro com espelho, e aí você dobrava um lado do armário, dobrava o outro, aí ficava aquela coisa cheia de espelho. Aquilo era uma associação de espelhos. Quando a gente tem uma associação de espelhos, o que acontece é que a gente tem mais de uma imagem. Se eu tenho um espelho só, tem um espelho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aquilo ali é um espelho, ó. Dá para ver até meu gatinho deitado lá no sofá. Aquilo ali é um espelho. Se eu tenho um espelho, eu tenho uma imagem. Uma imagem do sofá, uma imagem do gatinho, um espelho. Mas se por algum motivo eu faço uma associação de espelhos, eu vou ter mais de uma imagem. Tipo o que está nesse desenho aqui, ó. Eu tenho uma bolinha, essa aqui é a bolinha original, e eu tenho uma associação de espelhos. Eu produzi uma, duas, três, quatro imagens. E aí tem uma fórmula para a gente calcular o número de imagens formadas, que é essa aqui, ó. N é igual a 360 sobre θ menos 1. Quem é o N?
é o número de imagens formadas. Aqui no caso do meu exemplo, n igual a 4. Formaram-se 4 imagens. E θ vai ser o ângulo aqui de abertura, ó, entre os dois espelhos. Esse ângulo vai ser dado para você. Ou você vai ter que achá-lo, né? Então, igual, por exemplo, aqui eu tenho 4 imagens. Como que eu jogaria isso na fórmula? 4 é Nossa, Débora, eu vi 360. 5 imagens. Não, uma bolinha é de verdade. Você não pode pôr ela na fórmula, não. Você tira o que é de verdade. Oh, Deus, Então, Pai. 4 imagens. Essa aqui, ó, vou chamá-la de V, ela é a de verdade, tá? Essa não é imagem. Então, n igual a 4, porque a gente tem 4 imagens. 360 sobre θ menos 1. Lindezas do meu coração. Não erra a matemática aqui. Não passo θ para lá multiplicando. Eu sei que dá vontade, eu juro que eu sei. Dá uma vontade de jogar esse θ? Não pode. Não pode jogar o θ para lá. Agora, eu posso pegar esse menos 1 e jogar ele para cá. E aí vai ficar 4 mais 1, 5, que é igual a 360 sobre θ. Então, o nosso θ vai ser 360 dividido por 5, e dá 72. Ou seja, para eu formar 4 imagens, igual está aqui nessa figura, eu preciso de um ângulo de abertura dos espelhos de 72 graus. Beleza? Bom, trouxe aqui uma questão que eu acho muito boa da gente fazer. Ela não está na apostila, tá? Mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da associação dos espelhos. Olha só. Com 3 bailarinas colocadas entre 2 espelhos planos, um diretor de cinema consegue uma cena onde são vistas no máximo 24 bailarinas. Qual é o ângulo entre os espelhos? Então, o que ele está falando para mim? Que eu tenho 2 espelhos, que tem um ângulo entre eles, e eu coloco 3 bailarinas. 1, 2, 3. Certo? 3 bailarinas. E aí, eu tenho uma câmera aqui que vai filmar isso e vai ver 24. Entenderam o problema? A questão é, uma bailarina sozinha. Não, volta. A questão é, eu tenho 3 bailarinas de verdade. Então, quantas imagens eu tenho? 21, né? 7 imagens? Para Não, cada 7. uma. Aham. Eu tenho 24 bailarinas. Dessas 24, 3 são de verdade. Então, 21 são imagens. Olha, a primeira pegadinha. Não posso fazer n igual a 24. Agora, uma bailarina sozinha fez 24 imagens? Não, Não. Aí é o que a Lara falou. Para eu ter 24 imagens, é porque cada uma fez 7. 24 não, 21. Para eu ter 21 imagens, é porque uma bailarina fez 7, a outra fez 7, a outra também fez 7. Então, cada bailarina faz 7 imagens. Então, na hora de jogar na fórmula, n é 360 sobre θ menos 1, esse n vai valer 7. Então, 7 é igual a 360 sobre θ menos 1. Todo mundo entendeu de onde saiu o 7? Ô, Débora, eu entendi, eu só não entendi por que que usa as imagens de uma bailarina só e não das três, tipo, botar o 21 ali. Porque aquela fórmula é uma fórmula que ela é unitária. Se você faz o n igual a 21,
Você está me dizendo que uma menininha só fez sozinha as 21 imagens. É como se Ah, essa fórmula fosse para a gente calcular o número de imagens formada por objeto. Então, se você põe entendi. um N igual a 21, você está me dizendo que uma só fez 21 imagens. Ou seja, esse espelho ia ter que estar bem fechadinho, tá? Então, N igual a 7. Aí, vou pegar o menos 1, vou passar para lá somando, vai ficar 8, que é igual a 360 sobre θ. Agora sim, θ é 360 sobre 8, que, se eu não me engano, dá 45. Letra D. Foi? Bom, última coisa que eu preciso falar com vocês sobre espelho plano é a questão do campo visual. Gente, o que é campo visual? É o que eu consigo ver através de um espelho. É isso. O que eu consigo ver através de um espelho? Algumas coisas, né? Vocês concordam comigo que, se eu tiver um espelho pequenininho, tipo esses espelhos de bolsa de maquiagem que às vezes a gente carrega, um espelho pequenininho, se eu olhar para ele, eu vou ter um campo visual pequeno. Eu vou ver, sei lá, meu nariz e meu olho. Vou ver pouca coisa, porque o espelho é pequenininho. Se eu pego um espelho grandão, tipo esse aqui do lado aqui do meu escritório, isso aqui é um guarda-roupa, e aí tem um espelho ali grandão, eu já consigo ver mais coisas. Então, o campo visual depende do tamanho do espelho. Primeira coisa, tamanho do espelho interfere para a gente. Eu gosto de pensar em campo visual como se fosse uma janela. Quando eu olho através de uma janela, eu vejo um certo número de elementos. Se eu olho para o lado, eu vejo outros elementos que estão naquela direção. Se eu olho para o outro lado, eu vejo outros elementos que estão naquela direção. Então, o campo visual é um pouco disso. É o que eu consigo ver através de um espelho. Para fazer campo visual é chato, porque tem um passo a passo que tem que seguir, tá? Primeiro, o que nós vamos fazer? Aqui está o observador. Primeira coisa, traçar o observador para trás do espelho. Tá vendo aqui? Olhinha é a imagem do observador. Ah, Débora, mas o espelho tá aqui, ó. Como é que a imagem tá lá embaixo? A imagem tá lá embaixo. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Você precisa estar exatamente na frente do espelho para você ver alguma coisa? Não, Não, não. Se eu pego aqui, ó, deixa eu ver se vai dar. Não sei se vai dar, porque não é um espelho, né? É meu celular. Ó, se eu pego meu celular, vou fingir que ele é um espelho, tá? E eu faço assim, ó. Ah, vocês não vão conseguir ver. Nesse momento, eu tô olhando para o meu celular e eu juro, eu tô vendo vocês. Eu tô vendo a tela do meu computador. Por quê? Porque ele está espelhando para mim. Então, quando eu olho para a tela do meu celular, eu tô vendo a tela do computador. E eu não preciso estar na frente do celular, ou que o celular esteja na frente do computador para isso acontecer. Entende? Eu tô aqui, ó, numa diagonal e eu olho para o espelho e eu vejo vocês. Então, eu não preciso estar exatamente na frente do espelho. Então, aqui a ideia é bem parecida com isso mesmo. O observador está aqui, eu vou retinha, mantendo a distância, e acho a imagem do observador. Achei a imagem do observador? Eu vou traçar duas retas que passem na extremidade do espelho. Tudo que estiver aqui, eu consigo ver. Olha o outro desenho. Eu tenho aqui o observador, que é esse cara aqui.
joguei a imagem dele lá para baixo, ó, mantive a distância, essa distância é igual a essa. Então, aqui está a imagem do meu observador. Tracei duas retas que passem na extremidade do espelho. Eu vejo daqui dessa posição os pontos 3 e 4. Os pontos 1, 2 e 5 estão fora do meu campo de visão. Quando eu não vejo alguma coisa no espelho, é muito comum a gente chamar isso de ponto cego. Quem dirige já deve ter ouvido esse termo, né? Ah, cuidado com o ponto cego. Ah, tem uma moto ali no ponto cego. Então, ponto cego é justamente, mesmo com espelhos, eu não consegui ver. Então, quando a gente olha para essa figura, é como se os pontos 3 e 4 estivessem no meu campo de visão. 1, 2 e 5 são pontos cegos para mim naquele momento. Ok? Alguma pergunta? Yasmin, Bia, tá tudo certo? Deu para acompanhar o espelho plano? Tudo certo. Beleza. Clara, tudo bem? Tudo. É bom que eu tô revisando. Ótimo. Então, espelho plano é isso, tá? Espelho plano não me muda. Ai, Débora, mas tem um espelho lá da academia que quando eu olho, parece que eu tô, sei lá, mais forte. Mas aí eu chego em casa e não parece mais. O espelho da academia não é plano. Aliás, muitas academias fazem isso, muitas lojas de roupa fazem isso. Uma pequena distorção no espelho, nada para você perceber. Uma pequena distorção no espelho, e aí altera um pouco as nossas dimensões, tá? Então, chegou no espelho, viu que você está diferente? Esse espelho me engorda. Ele não é plano. Esses espelhos, às vezes a gente compra esses espelhos da Shopee para fazer decoração em casa, você vai passar lá, você tá com a cara toda deformada. Por quê? Porque ele não é um espelho plano. Ele tem ali alguma curvatura que pode até ser erro de fabricação, tá? Porque para o espelho ser plano, é plano. Plano, plano, tá? Ele não pode ter nenhuma, nem que seja pequenininha, barriguinha, curvatura, ele realmente precisa ser retinho. Bom, dito isso tudo, pega a apostila para mim. A gente vai começar fazendo o exercício número 4. Olha só. Sentada em uma cadeira de uma barbearia, um rapaz olha sua própria imagem num espelho plano a 0,80 metros à sua frente, 80 centímetros, né? Assim também como olha a imagem de um barbeiro que se encontra a 1,30 atrás do espelho. Em relação às imagens formadas do rapaz e do barbeiro, assinale o que for correto. Primeira afirmativa. As imagens são reais, pois o espelho é plano. O que é uma imagem real? Vamos lembrar? Todo mundo lembra da câmara escura? A câmara escura é uma câmara pretinha, né? Ela é pintada de preto por dentro e por fora. E ela tem um pequeno orifício por onde entrava a luz, tá? E aí, dentro da câmara escura, a gente tinha uma imagem que formava invertida, menorzinha, e ela é uma imagem real. Por que que ela é uma imagem real? Porque ela é formada pelo próprio raio de luz. Hã? O próprio raio de luz toca aqui, passa aonde a imagem é formada. Sem ser real, a gente tem as imagens que a gente chama de virtual.
que é quando elas não são formadas pelo próprio raio de luz, que é quando elas são formadas atrás do espelho. Aqui, nesse desenho todo rabiscado que a gente fez. O que o raio de luz faz, meninas? Ele bate no espelho, chega no meu olho. Chega raio de luz lá na imagem? Não, a luz não atravessa o espelho. Então, essa imagem, ela não é formada pelo próprio raio de luz. Então, ela não é uma imagem real. Ela é uma imagem igual, porque ela tem o mesmo tamanho, virtual, porque ela é formada por um prolongamento, e ela é direita, porque ela está de cabeça para cima, ela não está de cabeça para baixo. Câmara escura é uma imagem menor, ela é pequenininha, invertida, porque ela está de cabeça para baixo, real, porque ela é formada pelo próprio raio de luz. O próprio raio de luz chega lá, onde formou a imagem. Então, se a gente pensar no espelho de novo, ele fala assim: as imagens são reais, pois o espelho é plano. É errado. As imagens são virtuais, porque a luz, o raio de luz, não toca aonde está a imagem. Então, a imagem vai ser virtual. Então, primeira alternativa, errado. Débora, Oi, sempre que for espelho plano, a imagem é virtual? sim, Tá. você nunca vai ter um espelho plano que a imagem forme tipo na frente do espelho, como se fosse um holograma. Você está aqui, a imagem está aqui Aham, do seu lado. Então, no tá. espelho plano, ela sempre vai ser virtual. Mas nos esféricos tem Nos imagem real. esféricos tem, no côncavo tem, Tá bom, tá? obrigada. De nada. Segunda afirmativa, então a primeira é falsa, né? As imagens se encontram sobrepostas. O que é sobrepostas? Uma em cima da outra. As imagens se encontram sobrepostas na superfície do espelho, ou seja, a 80 centímetros dos olhos do rapaz. Ô, gente, todo mundo aqui já foi cortar cabelo. A sua imagem e a do cabeleireiro fica em cima uma da outra? Não. As imagens também ficam espaçadas, ficam distanciadas. Então, nada de imagem ficando sobreposta, o que faz a 2 e a 4 ser falsa. Questão 8. A imagem do rapaz e a imagem do barbeiro encontram-se respectivamente a 1,60 e a 2,10 dos olhos do rapaz. Então, dos olhos do rapaz, vamos lá. Distância do rapaz até o espelho, 0,80. Distância do espelho até a imagem do rapaz, 0,80 também. Então, qual que é a distância dos olhos do rapaz até a imagem dele mesmo? 0,8 mais 0,8, 1,60. E o barbeiro, gente, qual que é a distância do barbeiro até o espelho? 0,5 mais 0,8, que vai dar 1,30. Então, a distância do espelho até a imagem do barbeiro também é 1,30. Qual que é a distância dos olhos do rapaz até a imagem do barbeiro? 1,30 mais 0,8. 2,10. Então, essa aqui, verdadeira. Então, com relação ao garoto, a primeira imagem está a 1,60, a outra está a 2,10. Questão 16.
como o rapaz e o barbeiro se encontram de frente para o espelho, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, um pode ver a imagem do outro. Ah, quem lembra do princípio da reversibilidade? É aquele do Uber. Se eu olho para o retrovisor e eu vejo quem está lá atrás, do banco de trás, essa pessoa, quando olhar para o retrovisor, vai me ver também. É o princípio da reversibilidade. O caminho do raio de luz é o mesmo. Então, para eu ver o motorista vai me ver também. Então, você está lá cortando o cabelo. Você olhou para o espelho, viu o cabeleireiro? Quando ele olhar para o espelho, ele vai te ver também. Princípio da reversibilidade. Vamos aproveitar para fazer uma revisão? Existem 3 princípios da luz. Um deles é o princípio da reversibilidade. Então, se eu vejo você, você também me vê. O segundo é o princípio da propagação retilínea. A luz só anda em linha reta. E o terceiro é o princípio da independência. Holofote, lembra? Quando 2 raios de luz se cruzam, nada acontece, um não interfere na propagação do outro. São as 3 regras que todo raio de luz vai obedecer. Tudo bem? Então, as 2 últimas afirmativas que são verdadeiras, as outras são falsas. Questão número 7 agora. Para melhorar a qualidade do ar, a administração da cidade de São Paulo exige que seus veículos passem periodicamente por uma inspeção. Nossa Senhora, matei o português umas 3 vezes. Vamos de novo? Ó, para melhorar a qualidade do ar, a administração da cidade de São Paulo exige que seus veículos passem periodicamente por uma inspeção, em que são medidos os níveis de emissão de gases poluentes e observadas eventuais irregularidades, como, por exemplo, a ausência do filtro catalisador. Para facilitar o trabalho do fiscal, um espelho plano foi estrategicamente montado sobre rodinhas, permitindo que, através da reflexão, ele observe a parte de trás, a parte de baixo do carro. Ou seja, gente, ao invés do mecânico pegar, entrar debaixo do carro para olhar o que tem lá de baixo, ele usa um espelho, o espelho vai refletir e ele vai ver o que que tem ali, tá? Considerando a posição X do olho do fiscal e a posição do espelho plano, é correto afirmar que dos pontos indicados, o fiscal é capaz de enxergar no máximo até qual ponto. Não sei se vocês perceberam, mas é um exercício de campo visual. Eu quero saber até que ponto ele vai enxergar. Então, o que está no campo visual dele? Até onde ele vai enxergar? Primeira coisa, pegar o observador, jogar a imagem dele para trás do espelho. Conta aqui comigo, quantos quadradinhos tem do observador até o espelho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos. Que o espelho está mais ou menos aqui assim, né? 7 quadradinhos. Então, a imagem tem que estar 7 quadradinhos para baixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá aqui. Imagem. X'. Imagem do observador. Agora ferrou, porque meu desenho vai ficar torto. A partir do observador, a gente vai traçar 2 retas que passem na extremidade do espelho. Então, eu tenho uma reta que vai passar aqui, uma reta que vai passar aqui. Tá vendo? Na extremidade do espelho. O que eu acabei de descobrir?
Esse é o campo visual do observador. Então, até que ponto ele consegue ver? O de vocês pegou o R ou parou no S também? Ô, Débora, eu não tô conseguindo achar essa questão. Pra mim aqui a questão 7 tá uma da FUVEST. Eita, será que eu peguei do lugar errado? Pode Mas de alguém tá acontecer. assim? Pode ser que eu esteja errada também. O meu também tá assim. Então, ignora a questão. Eu até procurei ela, mas não tá aqui na apostila. Então, eu tirei ela de. Eu ia falar um palavrão. Eu tirei ela da minha cabeça. Do meu nariz. Deixa eu conferir aqui. Ah, é a da bola. É verdade. Desejando fotografar, é essa que tá, né? Isso. Essa eu fiz no vídeo. Eu fiz a 7 também, só que eu fiz naquele vídeo que eu deixo gravado para vocês. Enfim, desculpem a gafe, mas vocês entenderam a resolução do exercício mesmo assim? Ô, Débora, qual Ah, vídeo gravado? As aulas tem mais vídeo que eu tô por fora? tem, eu costumo gravar de cada aula que a gente teve, eu costumo pegar os exercícios ou mais difíceis ou medianos e gravar eu resolvendo eles para você poder acompanhar. Tá, sei, agora eu lembrei. Tem Os realmente exercícios resolvidos. É, resolvido, tá. isso. Uhum. Então, gente, ó, peguei o observador, tracei a imagem dele usando a mesma distância. A partir daí, eu fiz duas retas que passem na extremidade do espelho. Ou seja, esse fiscal ia conseguir ver o ponto T e o ponto S. Tudo bem? Campo visual. É o tanto de coisas que eu consigo ver a partir de um espelho. Alguma pergunta sobre espelho plano? Ô, Débora, nenhuma pergunta, é mais sobre esses exercícios de campo visual mesmo. Provavelmente, se cair, tem que dar esse quadriculado, né? Senão não vai dar muito certo. Pelo menos eu não sei traçar reta nenhuma sem quadriculado, então. Você quer que eu te deixe feliz ou você quer que eu seja sincera? É. A maioria, Carol, dá o quadriculado. Mas eu te garanti, te falar que tem que dar, que vai ter o quadriculado, eu não posso fazer isso. Eu já cansei de pegar a questão, por exemplo, da UERJ, que é a prova que você está fazendo. Tem uma questão da UERJ, eu não sei se eu coloquei ela na apostila. Se eu não tiver colocado, eu vou te mandar para você fazer depois. Ela é de campo visual, ela fala de um retrovisor de carro, e ela pergunta quais são os pontos que eu consigo ver quando eu olho para aquele retrovisor. E ela não tem quadriculado. Ela não tem nada que te ajude a fazer essas distâncias de um jeito certinho, perfeito, E vamos dizer pior assim. ainda, Como é essa que é? questão tem essa questão tem um bando de ponto, um do ladinho do Isso outro, mesmo, que é essa a você não questão. consegue separar, só que É às essa a vezes questão. ele não vai deixar você ver. Eu fico com raiva dessa questão, que toda vez que eu faço, eu acho um número diferente. Não, e detalhe, aí agora dorme com essa. A mesma figura caiu na UFJF, Ai, meu coração. a As mesma duas que eu vou figura. fazer dessa tralha, que horror. É, mas a da UFJF, isso aí é PISM 2, então pode ficar tranquila. Mas a questão é, Carol, concordo com você, tinha que vir o quadriculado, tá? Para mim, qualquer exercício que você dependa do desenho, tem que vir o quadriculado. Espelho, circuito, se você depende do desenho, na minha opinião, tinha que vir. Mas eu não vou te garantir, pode muito bem que você chegue lá e não tenha, tá? E nem régua pode usar, né? Fica tudo torto também. Exatamente. Exatamente. Eu vou mandar essa questão da UERJ para vocês depois, eu vou colocar lá no grupo, eu acabei de achá-la aqui, tá? Bom, seguindo um cadinho, então, ainda falando de espelhos, só que agora a gente vai falar de espelho redondinho. A gente vai falar de espelho esférico. Espelho esférico, gente, tem esse nome porque ele vem de uma esfera. Imagina que a gente pega uma bola e corta um pedaço da bola. A gente vai fazer
um espelho esférico. Existem dois tipos de espelhos esféricos: o côncavo e o convexo. Qual que é a diferença dos dois? O lado espelhado. O côncavo, como vocês podem ver aqui na figura, ele é espelhado do lado interno da circunferência, do lado de dentro. O convexo vai ser espelhado do lado externo, do lado de fora, tá? Na hora de desenhar, inclusive, eu posso desenhar os dois assim, ó, pro mesmo lado. O que que vai diferenciar? Os cabelinhos. Se eu boto o cabelinho aqui, o lado que reflete é esse aqui. É um espelho côncavo, reflete do lado de dentro. Se eu ponho esse cabelinho aqui, o lado que reflete é esse aqui. Então, é um espelho convexo. Nossa, Débora, eu sempre confundo isso. Dica, me ajudou quando eu ainda não tinha isso tão bem decorado. Convexo tem X, externo tem X. Então, o espelho convexo é espelhado do lado externo. Eu sei que é uma coisa idiota, mas às vezes na hora da prova você lembra disso e resolve o problema, tá? Espelho côncavo é espelhado na parte interna. Aí, ô Débora, aí depois disso a gente já entra naquela parte dos olhos? É isso? Na Não. próxima aula, semana que vem. Nossa, eu acho tão confuso aqui. Ai, mas aquilo é tão lindo, você vai ver. Mas é porque eu também tive péssimos professores difíceis, já te falei, né? Ó, Minha essa história. parte de olho é maravilhosa. Você vai ver semana que vem. Dá para a gente fazer muita analogia com questão da medicina mesmo, que vocês gostam. Então, essa parte de olho, eu prometo, ela é a parte mais legal. Parece uma aula até de biologia. E aí você vai tirar de letra essa parte, porque assim, a parte da biologia em si, a gente vai falar também, tá? É aquele negócio do óculos, Débora? Também. Igual você mostrou, da luz? Aham. Do óculos, para o que que faz cada partezinha do olho, a gente vai falar tudo sobre isso. Ô, Que lindo. Débora, Oi. essas alunas da escola, né? Porque elas estão falando assim, é o que você já viu que eu tô meio por fora aí. Não, ela tá falando da escola. Eu tenho Ah, aula da Débora no cursinho, no É, presencial. inclusive, ela teve aula comigo hoje, coitada. Hoje ela tem uma Muita. overdose de Débora. ai, tem fica, eu falei assim, meu Deus, será que eu tô mais atrasada Não, ainda do que eu relaxa. Não, é que ela faz aula comigo. Ela faz, a Lara faz, a Gabi já fez, então tá tudo bem, tá? Além de saber qual que é o côncavo, qual que é o convexo, a gente tem que saber alguns pontinhos importantes que tem aqui. Olha esse desenho colorido aqui. Todo espelho esférico tem um vértice. Todo espelho esférico tem um foco. Todo espelho esférico tem um centro. Ô, gente, por que que ele chama espelho esférico? Porque ele veio de uma esfera. Toda esfera tem centro. Então, o centro do espelho é o centro da esfera de onde ele fazia parte. Sabe uma laranja? Pega uma laranja, descasca ela, pega uma casquinha de laranja, ela vai ficar assim, ó. Esse é o espelho esférico, é uma casquinha da esfera. Então, o centro do espelho é compatível com o centro da esfera, tá? E o foco? O foco é um ponto importantíssimo. O foco, ele sempre vai estar na metade do centro. Então, se eu tenho uma esfera de raio 5 metros, o foco vai ser 2,5, tá? O foco é sempre metade do centro. Vamos ver se vocês estão com a memória boa enquanto eu bebo água. Qual que é a principal característica do espelho plano? Mantém as distâncias e mantém o tamanho. Não muda nada. Não muda tamanho, não muda distância,
Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu um espelho de aumento. Ele não é plano. O espelho de aumento é um espelho esférico. O espelho de aumento é um espelho côncavo. E o espelho que diminui é o convexo. Mulher é côncava ou convexa? Côncavo? Os dois. Depende da face que ela tá, Isso depende aí, do lado. isso aí. Do lado que a gente de fato usa, que a gente come, ela é côncava. Então, essa parte da colher é côncava. E uma bolinha de Natal espelhada? Ela é espelhada dentro da bolinha ou fora da bolinha? Fora, né? Então, vai ser um espelho convexo. Exemplo que quase todo mundo tem em casa. Mais exemplos. Espelho côncavo. Normalmente é aquele espelho que tem de fazer maquiagem, às vezes de fazer sobrancelha. Às vezes, quando a gente vai na ótica comprar óculos, tem aquele espelho de dois lados, né? Que ele vira. Aí um lado é plano, é o normal, e o outro é de aumento, côncavo. E o convexo? Onde tem o convexo? Retrovisor de carro. Tem estacionamento também. Aham, saída de garagem, saída de estacionamento, No supermercado, quando você saída entra. de mercado. Aham. E aí a gente pode pensar assim: para que eu quero um espelho de aumento? Ó, de diminuição, Aumenta o campo de visão. aumenta o campo de visão. Ele diminui o tamanho dos objetos. Com isso, ele faz com que eu consiga enxergar mais coisas. Tudo bem? Então, para isso que serve um espelho convexo. Para isso que a gente usa ele no retrovisor do carro. Tá bem? Bom, e é claro que aqui vai ter fórmula, né, gente? Não dá para ser só mil maravilhas. Ah, lembrei de um exemplo, lembrei de um exemplo. Sabe onde também tem espelho côncavo? No dentista. Vocês já viram que de vez em quando o dentista enfia um espelhinho na nossa boca, redondinho assim? Tem um monte desse aqui em casa. Tem aí? São espelhos côncavos. Para que o dentista usa um espelho côncavo? Para ampliar. Porque às vezes tem um detalhezinho ali no seu dente que ele quer ver com mais detalhes, tipo uma lupa, tipo dar um zoom, ele vai usar um espelho côncavo. Então, espelhos de dentista também são espelhos côncavos, tá? Lembrei disso agora. E aí vem a fórmula, né? Essa aqui, para quem teve professores legais, aprendeu como sendo a fórmula da fimose. Não sei se vocês já ouviram isso. Não sei se você ouviu isso, Dani. Se você aprendeu assim. Não, não. A gel também, não sei se vocês Ah, chegaram a ouvir ô, isso. Débora, eu acho que eu mais fiquei adormecida na aula de física. O que eu mais fiz foi sonhar. Não, é porque É, assim, o professor era tão bom que eu assim estava prestando atenção, de repente eu já não sabia. Como entendi, que eu vou falar? Eu não entendia nada. entendi. Ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quem é o F? O F é a distância do foco. Então, eu vou ter espelhos com um foco maior, com um foco menor. O F depende do espelho. Quem é o P? O P é a distância do objeto. A gente, às vezes, está mais perto, às vezes está mais longe do espelho. Isso é o P. E o P' é a distância da imagem. Meninas, presta atenção. No espelho plano, não tinha fórmula, porque a distância que eu estava era igual à distância da imagem, era só dobrar.
Então, eu tô a 1 metro do espelho, minha imagem tá a 1 metro lá para dentro. Acabou. Mas no espelho esférico não é tão simples assim, então a gente precisa usar essa fórmula. O nome científico, o nome correto dessa fórmula é lei de Gauss. Mas eu brinco que é a formulinha da fimose, para a gente poder decorar a fórmula. Fica assim, ó. Uma fimose é igual a 1 pinto mais uma pelinha. Ok? Então, Dani, você quer falar? Quebra, lei de Gauss, não é? Tem alguma coisa a ver com aquela curva de Gauss que a gente vê nos exames médicos? Não, não. Que eles fazem aquele índice no exame, não tem nada a ver. Pode ser que tenha, mas não com relação a espelho, porque o Gauss, ele não estudou só isso. Ele aparece muito na parte de eletromagnetismo. Ah, tá. E aí pode Porque você ser já que ouviu na falar questão do dessa exame, curva? não ouvi, Ah, mas eu vou pesquisar depois. ou Mas pode será também que eu ser, entendi errado, né? Às vezes é isso também. ou então às vezes ele tem a ver sim, às vezes é algum aparelho que usa eletromagnetismo, porque o Gauss aparece lá também. É porque, assim, um dia o médico, só rapidinho, ele falou desses parâmetros, né? Por exemplo, o índice no exame é a curva Aham, de Gauss. Só se eu entendi errado, não, que eles, existe eles sim. Ah, tá. Então é porque eu fiquei com isso na cabeça, entendeu? Porque Não, eu gosto tem muito isso de sim. estudar essas coisas, né? Porque quer fazer nutrição, aí fica vendo vitamina, não sei o quê. Tem sim. Depois eu vou ver direitinho do que se trata e eu te falo, Então, tá. tá? Débora, Oi, essa forma são para os dois espelhos esféricos? para os dois espelhos, tanto para o côncavo quanto para o convexo. Mas O não que tem que algum foco negativo? Isso é o que eu ia falar agora. O que que vai mudar de um para o outro? No espelho côncavo, o foco é positivo. No espelho convexo, o foco é negativo, mas a fórmula é a mesma. O que vai mudar é, às vezes, um sinalzinho que você vai ter que colocar aqui na hora de fazer o exercício. Não, o enunciado não te dá, tipo, um espelho cujo foco vale -20. Não. Ele vai falar um espelho convexo de foco igual a 20. Aí você que tem que lembrar. Convexo, foco negativo. Tá? Então, a fórmula é a mesma, o que muda é só o sinalzinho. Essa fórmula é para a gente calcular distâncias. Além dessa, também tem essa. Essa aqui é a fórmula da amplitude ou ampliação. Ela serve para a gente calcular se a imagem aumentou ou se ela diminuiu. Para a gente calcular o tamanho da nossa imagem. Deixa eu só trocar esse carinha aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V, igual. Ó, só para ficar bonitinho. Essa aqui, uma é a formulinha da fimose, né? Essa é a formulinha da fimose. Essa aqui eu brinco para ajudar vocês a decorar, que é a formulinha do hip hop. Hip hop. HI, altura da imagem. Imagem. HO, altura do objeto. É igual a menos pelinha sobre P. Já respondendo Dani e Gabi, nenhuma das duas nunca caíram no Enem. A primeira, até que se você souber ela, te ajuda a analisar em alguns exercícios mais teóricos. Mas cair para calcular, não cai. Nunca caiu, tá? Mas, eu vou ser muito sincera com vocês, não é o tipo de questão que se eu visse no Enem eu ia falar, ah lá, que babaquice, para que cobrou isso? Não, é uma questão super ok de cair numa prova, tá? Então, assim, por isso que eu tô dando para vocês até com bastante cuidado, porque se cair eu não me espantaria. Então, espelho côncavo é um espelho de aumento, espelho convexo é um espelho de diminuição. Agora é a parte chata, agora vocês podem xingar, tá?
O problema é que o espelho côncavo, ele não é só um espelho de aumento. Ele é no nosso dia a dia. A gente só vai usar ele. Por que fimose 2, Lara? Tem algum porquê? É porque fica assim. E ó a pelinha sobre o pinto. Aí fica fimose de novo. Ah, entendi. Entendi como é que você faz. Aham, entendi. Nunca tinha ouvido assim. Nunca tinha ouvido assim. Eu sempre falei hip hop, para lembrar, tipo assim, imagem em cima, objeto embaixo, hip hop. É Mas que como boa. já estava todo mundo acostumado com a fimose, o Sim, e professor como ensinou aluno assim. gosta de bobeira, né? Eu tenho um aluno que ele é autista, né? E aí tem dia que eu falo bobeira, ele ri, pra ele tá tudo bem. Tem dia que ele não tá legal. E aí no dia que eu ensinei a formulinha da fimose, ele ficou meio sério assim. Aí ele virou pra mim, não tem outra não? Aí eu usei toda a minha criatividade que não existe e inventei essa aqui, ó. Ficou horrível, gente, mas ele gostou, é o que importa. Uma flor é igual a uma pétala mais um perfume. E foi isso. E tá tudo bem. Mas eu sei que, em geral, o aluno gosta de bobeira mesmo, né? E aí, essa da fimose é boa, Lara, porque aí já fica bobeira para as duas, né? Não tem. Fica do jeito que o aluno gosta. Boa, boa. Essa do hip hop foi você que inventou, Débora? Foi, Ai, amei. Aí vai, dá para foi. Hip lembrar hop. das Olimpíadas. As Olimpíadas É, vai ter hip hop. vai ter? Ah, não sei. Vai ter uma dança, não vai? Ou eu tô fazendo confusão? E não Eu sei, depois eu olho. Eu Aí não acho sei que é mesmo. a de breakdance. Aquela que o pessoal Ah, fica ainda tô girando no trocando. chão. sei, sei. Mas é parecido, Dani, tá tudo bem. Eu também, por exemplo, se eu ver uma apresentação, acho que eu não sei diferenciar. Nossa Senhora. Tem alguns elementos que são parecidos, né? Então, gente, ó, a parte chata é, o espelho côncavo, às vezes, faz umas imagens esquisitas. Às vezes ele vai fazer uma imagem menor, às vezes ele vai fazer uma imagem do mesmo tamanho, às vezes ele vai fazer uma imagem maior e invertida. Às vezes ele não vai fazer imagem, e isso aqui eu gostaria que vocês anotassem. Quando o objeto está em ciminha do foco, olha aqui esse desenho. A vela está em ciminha do foco. Quando o objeto está em ciminha do foco, não tem imagem. Peraí, Débora, existe um ponto que eu chego na frente do espelho e não tem imagem? Existe. Pior que existe. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês me avisam se vai sair o áudio, por favor? Eu acho que não vai. Peraí. Compartilhar áudio. Mas se não sair também não tem problema não, porque ele fala em inglês, eu vou traduzir para vocês. Ó, ele vai pegar uma Novo bolinha. Centrum Pó Meu Deus, tá Efervescente. gritando. Sua dose extra de imunidade e energia para te ajudar na Tá saindo correria som aí? diária. This is a Tá demonstration saindo. of the image. Oi? Tá, sim. Então tá. Sim. Então, olha só. Ele vai Formed pegar by uma a bolinha, concave mirror. This is a concave mirror, metade so azul, it's hollow on the metade inside. laranja, And I have this que ele red chama de blue vermelho. ball that I'm going to take an image of. É, The nice thing isso about aqui this é um ball is it espelho has a top side and a bottom côncavo. side, and we'll É be o able to see when the image is côncavo. upright and when it's inverted. When the ball, which Olha is lá. the object, is close to the mirror, Vocês estão vendo o moço lá the atrás, de cabeça image para baixo? formed in the mirror Olha lá. is upright. So you'll see a ball in the mirror Quando a with bola the está bem red. So you'll see a ball in the mirror Quando a with bola the está bem red perto do espelho, side up, the same as the ball is ela in tá com a reality. parte vermelha para As I cima, com move a azul farther para and baixo, farther from e the ela tá mirror, como uma bola de the aumento. image should be getting Olha lá. bigger, but still upright. Olha lá, isso aqui é um espelho de aumento. Ó, é um espelho de aumento. A bola volta. Ah, o Novo vídeo vai ter Centrum que Pó começar de Efervescente. novo. Sua Ô, dose extra de YouTube. imunidade e energia para te ajudar na correria. Então, This ó, is a demonstration on the inside. quando ele What pega a needs to bola happen e coloca ela when the pertinho image do is upright, espelho, which is the object, is upright.
So you'll see a ball in the mirror with the red side up, the same as the ball is in reality. As I move farther and farther from the mirror, Olha the lá, image should a be bola getting tá bigger, grande. but É um espelho de aumento. E se vocês pararem para pensar, quando a gente vai ficar perto de um espelho de aumento, seja de maquiagem, de fazer sobrancelha, a gente fica pertinho. Por isso que a gente tem uma imagem de aumento. still upright. Vai ter um Until we momento que ele reach vai pôr a the bola focal no point foco. Olha lá, where, so gente, right at that sério. Vocês sabem que isso aqui é a imagem de uma bola? Dá para saber que é a imagem da bola? Não. Então, quando o objeto está sobre o foco, a gente fala que não tem imagem por causa disso. Fica um borrão, fica uma coisa tão desfocada que você não consegue saber o que que é aquilo ali. Então, ali é quando a bola está sobre o foco. point, the image gets enormous. And then beyond that point, Agora, if we start moving repara, beyond that a point, you'll imagem see that the inverteu. image is inverted and Olha lá, quite large. o azul está em cima. Then as we continue to move further and further away from the mirror, farther from the focal point, which is right here, the image gets smaller and smaller, but it continues to be inverted. Convido todas vocês a pegar uma colher e se olhar na colher. Vocês vão ver que vocês estão de cabeça para baixo. É claro, gente, que a colher não é um espelho. Você não vai ver uma imagem perfeita, mas vamos supor, você está aqui, né? Você tem a cor da tua pele e você está com uma blusa branquinha, uma blusa vermelha. Você vai ver que na colher isso vai ficar invertido. Então, existem algumas situações que o espelho faz uma imagem invertida. É legal vocês saberem? É. Então, vamos ler aqui comigo? Quando o objeto está antes do centro, ele tem uma imagem real, invertida e menor. Olha lá, menor e invertida de cabeça para baixo. Quando o objeto está no centro, a imagem é invertida e do mesmo tamanho. Quando o objeto está entre o centro e o foco, a imagem é maior e invertida. Quando o objeto está no foco, não tem imagem. E quando o objeto está entre o foco e o vértice, aí sim ele é nosso espelho de aumento. A imagem é maior e direita. Vocês vão ver que no final da apostila tem uma folha para a gente completar esses desenhos. A gente não vai fazer juntas aqui, mas eu vou depois mandar para vocês um vídeo de eu fazendo cada desenho para você poder me acompanhar aí na sua casa e fazer na folhinha que está lá no final da apostila. Tá bem? Mas eu também vou te dar um macete para você decorar isso. Pega a mãozinha, tanto faz a direita ou a esquerda, vira ela e dobra o indicador. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ó, viro a mãozinha, dobro o indicador. Antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, depois do foco. Antes do centro, a imagem é menor e invertida. Olha o mindinho, gente, ele é menor. Menor e está de cabeça para baixo. Sobre o centro, ela é igual e invertida. Depois do centro, ela é maior e invertida. Pegaram? Menor, igual, maior. No foco, não tem imagem, por isso que eu pedi para você dobrar o dedo. Depois do foco, é a primeira vez que meu dedo não está invertido. Então, ela é direita, ela está de cabeça para cima. E ela é direita e maior. Pensa que ela é maior porque o dedão é gordinho. É muita informação, ainda mais se alguém ainda nunca viu isso. Mas repito, eu vou mandar um vídeo para vocês, comigo fazendo todos esses desenhos, repetindo o macete e repetindo essas regrinhas para vocês decorarem. O que para mim é assim, Débora, eu não vou decorar esses casos todos. O que para mim você tem que saber? Que o côncavo aumenta e o convexo diminui. Isso não tem como ir para a prova sem saber. Tudo bem?
Pega a apostila aí para mim. A gente vai fazer o número 10. Gente, o número 10 está certinho, né? Confere aí para mim antes de eu começar a fazer. Tá sim. Está certo. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz se deparou com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, então tem um espelho plano, misturei tudo. Um côncavo e um convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre na mesma distância, ele via 3 imagens diferentes do seu rosto, representadas na figura a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada em qual alternativa? Gente, olha para a figura. Não parece que uma imagem é normal, uma diminuiu e a outra aumentou? Então, eu poderia falar que o que diminuiu é o espelho convexo, o que manteve igual, que não mudou o tamanho de nada, é o plano, e o que ampliou, que deu um zoom, espelho de aumento, é o côncavo. Então, vamos lá. Letra A. O espelho A é o côncavo. Já está errado. Letra B. Gente, quando está errado, eu nem leio a alternativa até o final, pelo amor de Deus. Letra B. O espelho B é o plano. Aham. E a imagem conjugada por ele é real. Falei para vocês hoje que o espelho plano sempre faz imagem o quê? Virtual, porque a imagem está sempre lá dentro do espelho. Então, a letra B está errada também. O espelho C é o côncavo. É. E a imagem conjugada por ele é virtual. Perfeito. A imagem conjugada por ele é virtual. Por quê? Porque a gente está tendo o quinto caso, onde a minha imagem é maior, direita e virtual. Tudo bem? Então, a letra C é a alternativa correta. Beleza? Mais umzinho só. Como é que vocês estão? Hoje é difícil, né? Pós-recesso é complexo. A gente vai fazer agora o 19. E aí depois eu vou só falar mais uma coisinha e já libero vocês, tá? Ó, um espelho luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo. Galera, aqui eu já li que o espelho é côncavo. Eu já vou anotar que ele tem foco positivo, para eu não esquecer. Que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Considerando que o espelho obedece às condições de Gauss, quanto que vale a sua distância focal? Olha para a figura. O objeto está aqui. Qual que é a distância do objeto até o espelho? É 20. Então, isso é o nosso P, 20 centímetros. Agora, qual que é a distância da imagem até o espelho? 60, né? Vê se todo mundo concorda que é 60. Oi. Eu não respondi falando, mas
acertei mentalmente. O quê? O 60? Ótimo! É porque ele dá esse 40 para confundir, né? Só que você quer a distância da imagem até o espelho. Aí agora a gente vai jogar na lei de Gauss. Ó, 1 sobre F, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 sobre 20, mais 1 sobre 60. Sim, gente, vamos ter que tirar MMC, tá? Não tem para onde correr, não. 60. 60 dividido por 20, 3. 60 dividido por 60, 1. Então, 1 sobre foco é 4 sobre 60. Presta atenção que muita gente erra aqui. Não acabamos. Vamos multiplicar cruzado aqui ainda, ó. Então, 4F igual a 60 vezes 1. Então, o foco é 60 sobre 4, que dá 15 centímetros. Aplicação de fórmula. Sem segredo. Nada demais mesmo. Só aplicar na fórmula. Ô, Débora, se fosse espelho convexo, seria negativo na fórmula, né? Na verdade, o que a gente está calculando é o foco, não é? A resposta aqui já ia sair o negativo sozinha. Você só vai pôr o negativo quando você já tiver o valor do foco e estiver, tipo, procurando o P. Tá? Que como o foco é o que a gente quer, o sinal aparece sozinho. Meninas, para a gente acabar, uma coisinha que eu acho muito a cara do Enem. Muito se fala sobre formas de energia limpa, energia suja, aquela coisa toda. Existe uma forma de energia que é chamada de energia solar. Como que ela funciona? Igual essa imagem, é um monte de espelho que juntos formam quase que um espelho esférico côncavo. E ele fica virado para o Sol. O que acontece? No centro dele, aqui assim, ó, estão vendo onde eu estou aqui circulando? Coloca-se um cano passando água. E qual que é a ideia? A ideia é que todo raio de sol que bater nesses espelhos se concentrem naquele ponto, justamente para poder aquecer a água mesmo, tá? Onde tem que ser este ponto? No foco. Se eu tenho um espelho côncavo, tá aqui, foco e centro. Todo raio de luz que chega paralelo nesse espelho vai refletir passando pelo foco. Todo raio de luz que chega paralelo vai refletir passando pelo foco. Então, se eu quero criar uma usina solar, eu tenho que saber onde está o foco desse espelho. Digo mais, se eu estou perdida na selva, mas eu tenho um espelho côncavo e uma frigideira, eu pego um ovo de um passarinho e eu falo, vou fritar esse ovo para eu comer. Onde eu tenho que botar a frigideira? No foco do espelho côncavo. Não sei se alguém aqui já fez escoteiro, mas a gente costumava fazer isso com espelho e com lupa. Queimar papel, matar formiguinha, né? O foco do espelho, ele chama foco justamente para dar essa ideia de junção. É onde todos os raios de luz solar vão se cruzar. Ok? E isso é sempre no foco. Sobre a energia solar, ela não é uma energia que gera poluição, então ela é considerada uma energia limpa, porém ela acaba criando uma poluição visual, porque ela precisa de um espaço muito grande, mas ela não polui, tipo de gases, nada assim. Só que ela tem um rendimento muito baixo mesmo. Ela é cara para se fazer e ela esquenta bem menos do que, por exemplo, uma caldeira,
ou até mesmo gera menos do que a nossa hidrelétrica. Aqui no Brasil, a nossa maior fonte de energia é hidrelétricas, né? Eólica, Débora. A eólica é vento, Então, é melhor que a solar? é Não. melhor do que a solar. Aham, a solar é a que tem um rendimento baixíssimo, baixíssimo mesmo. Você não sabe, aqui, não, sabe por quê? Me ofereceram, um vizinho meu tá com uma empresa de fora aí, que tá colocando, mas eu não sei ninguém aqui em Juiz de Fora. Eu queria saber Eu se tá também gostando. não sei, não, nunca vi. Nunca vi mesmo. Eu já vi a galera colocando placa fotovoltaica. Eólica em Juiz de Fora? Eólica em Juiz de Fora eu também nunca vi, não. Sabe por Não, não quê? vai nessa, não. Quando a gente, eu também acho, quando a gente fala de usina eólica, a gente está falando de vários cataventos que o vento passa e faz ele girar. Pra você ter noção, Dani, cada pá do catavento tem tipo 9 metros. Ele falou assim, que essa é uma empresa de fora e que, inclusive, ele está até fechando até com Bahamas. E que para o pessoal, assim, moradia normal, vai ser com a Energisa, vai ser a Energisa com a CEMIG. Mas, assim, eu não sei. Entendi. O que que Eu não pode conheço. acontecer? Olha só, não é que ele vai pôr a base na tua casa. O que pode fazer é que eles tenham um campo em algum lugar, eles geram uma quantidade enorme de energia eólica em algum lugar que não é aqui em Juiz de Fora e canaliza essa energia para chegar para você. A hidrelétrica é isso, né? A hidrelétrica não é na nossa rua. A hidrelétrica é lá longe, mas essa Então, mas energia chega para eu gente. queria, sim, ter alguém, sabe, que já colocou que eu conheço, Eu para me não vou falar. saber te falar. Não vou saber Uhum. mesmo. Mas se Porque, eu assim, ficar sabendo de alguém, eu te falo. é porque eu pago muito de luz aqui em casa, sabe? E Aham, eu, assim, a CEMIG me estressa mais do que tudo também. E entendi. eu quero, Eu não e eu, conheço mesmo. e eu quero uma energia mais limpa também, né? Sim, sim. Ó, Débora, a eólica, ela tá mais concentrada no Nordeste, né? É. Mas, por exemplo, Normalmente ela tá em costas, que é onde venta mais. Essa sim, empresa do Nordeste. é do Nordeste? Essa empresa é. Então deve canalizar. Mas tem como canalizar a energia do Nordeste para cá? Vai ter perdas ao longo do caminho, porque a gente não consegue fazer um material 100% condutor, sempre vai ter um pouquinho de resistência. Mas existem manobras que eles fazem. Às vezes, não vai trazer diretamente de lá para cá, mas vai trazer de lá para algum lugar, e aí esse lugar vai deixar de gastar, então aqui vai gastar desse lugar. Eles fazem manobras assim, sabe? Pode acontecer. É, aqui tem muito solar, agora eólico Eu realmente tenho visto bastante solar também. tem muito. Mas não é essa solar igual do desenho que eu mostrei, é a placa. É outro funcionamento, tem a ver com física quântica, física moderna, tá? Adoro física quântica. Última aula. Meninas, vou parar por aqui. Eu sei que é muita informação. Espelho esférico tem uma porrada de caso. Mas eu vou mandar o vídeo para vocês, assistam. Vou mandar um videozinho para vocês agora também no WhatsApp, de um prédio que a galera fez em formato circular e encheu de espelho. Vocês vão ver como que o foco foca na calçada e chegou até a derreter carro de tanta energia que concentra. Eu vou mandar para vocês, foi um prédio lá de Londres. Débora, O o vídeo tem seu 2 aí tá minutinhos, vocês assistam, tá? aqui, o seu aí travou aquela hora. Na hora que você estava me explicando o exercício, você sumiu a sua imagem para mim. Não sei se foi você ou se foi na Sumiu para internet. mais alguém, gente? Pra Não? mim, eu sei bom. Então foi só aí mesmo, Dani. Menina, isso é porque eu pago a Vivo, né? Imagina se eu não Faz parte. Aqui, vou mandar o vídeo lá para vocês, então, depois eu mando dos desenhos. Aí vocês façam os desenhos comigo na última folha do caderno. Tá bom? Débora, Oi. você pode voltar no último exercício só para te fazer uma pergunta? Aqui. Isso, você falou. Eu não entendi o que que você falou no final. Que se fosse o convexo já iria dar negativo? Aham, o foco já sai negativo na resposta. Aí eu só ia passar para o negativo se fosse pedir o P, por exemplo. Exatamente. Você vai fazer um exercício que o foco você já tem no valor. Aí na fórmula você já vai colocaria menos tananã. Entendi, obrigada. De nada. Foi? Débora, Oi.
Só para confirmar, você não deu nem hidrostática e hidrodinâmica, né? Não, mas tá nessa apostila 4. Só depois você dá uma olhada aí que tá aí. Não, é porque eu tô com a apostila 1 aberta e a ordem dela tá diferente. A1, Não, confere isso aí, depois você me fala. eu tô com a apostila 1 aberta. Aí ela tá com checklist aqui, aí igual, vem... Ah, tá, a ordem do checklist, aham. Aí Não, não dei ainda não. Tem Não, da aula mesmo. vou dar ainda, pode deixar, Tá, beleza. tá? Gente, beijo. Até quarta-feira que vem. Tchau, Façam os Débora. exercícios, não deixem de Beijo, participar, obrigada. tá? Obrigada a vocês. Tchauzinho. Obrigada.